Imagine estar parado diante de uma porta que pode levar você a grandes oportunidades, mas, em vez de abri-la, você passa horas, talvez dias, pensando se deve ou não girar a maçaneta. Essa era a realidade de Caran, um jovem inteligente e sonhador, mas prisioneiro de seus próprios pensamentos. Desde as escolhas mais banais, como qual roupa vestir, até decisões que poderiam mudar sua vida, ele era incapaz de agir sem antes passar por um turbilhão de dúvidas. E se eu errar? E se alguém rir de mim? E se houver uma escolha melhor que essa? Essas perguntas nunca o deixavam em paz. Seus amigos e familiares sempre diziam: Caran, você pensa demais, apenas haja. Mas, por mais que tentasse, sua mente parecia estar presa em um ciclo infinito de análises e suposições. E foi assim que, pouco a pouco, ele começou a se sentir travado na própria vida, assistindo as oportunidades passarem diante dele, enquanto ele apenas pensava. Certa manhã, a escola de Caran anunciou um concurso de empreendedorismo. Os alunos deveriam apresentar uma ideia inovadora de negócio e o vencedor receberia um prêmio especial. Essa era a chance perfeita para Caran mostrar sua criatividade e inteligência. Mas, em vez de mergulhar de cabeça no desafio, ele ficou preso em seu próprio labirinto mental. O que acontece se minha ideia não for boa o suficiente? E se eu gaguejar ao apresentar? E se alguém tiver uma ideia melhor? Cada "e se" o afastava ainda mais da ação. Os dias passavam e ele continuava paralisado, enquanto seus colegas trabalhavam duro em suas propostas. Quando finalmente decidiu começar, já era tarde demais. O prazo havia expirado. O concurso seguiu sem ele. Quando os resultados foram anunciados, Caran sentiu uma frustração profunda. Não porque tivesse tentado e falhado, mas porque nem sequer tentou. Ele percebeu que não era a falta de talento ou esforço que o impedia de avançar, mas sua própria mente. Sentindo-se derrotado, Caran procurou seu avô, um homem sábio e experiente. Ele sempre tinha histórias e lições valiosas sobre a vida. Sentando-se ao lado dele, Caran desabafou. Vovô, eu não sei o que fazer. Penso demais e, no fim, nunca faço nada. Isso está me destruindo. Como posso parar com isso? O avô sorriu gentilmente e respondeu: Deixe-me contar uma história. Talvez ela te ajude a entender. Há muito tempo existia um guerreiro chamado Arin. Ele treinou durante anos para se tornar um grande lutador, mas carregava uma fraqueza. Ele sempre pensava demais antes de agir. Certo dia, o reino de Arin foi atacado, e ele recebeu uma missão crucial: atravessar um rio e liderar suas tropas na batalha. Quando chegou à margem, encontrou uma ponte, mas em vez de atravessá-la, ficou paralisado. E se a ponte for frágil? E se houver uma armadilha do outro lado? E se houver uma rota melhor? Enquanto Arin refletia, o inimigo avançava. Horas se passaram e, quando finalmente decidiu agir, já era tarde. O exército do reino foi derrotado. O rei, desapontado, disse a ele: Arin, a ponte era forte. Seus pensamentos a enfraqueceram. O problema nunca foi a ponte, mas sua hesitação. Caran ouviu atentamente e sentiu como se aquela história fosse sobre ele. Assim como Arin, ele estava perdendo batalhas antes mesmo de lutar. Sua hesitação não o protegia dos erros, apenas o impedia de crescer. Então, vovô, como eu posso mudar? Como faço para parar de pensar tanto? Perguntou Caran, com esperança nos olhos. O avô respondeu: o segredo é agir. Pensamentos não mudam nada, mas ações mudam tudo quando sua mente começar a se encher de dúvidas. Lembre-se, pensar demais não traz respostas, apenas paralisa. Comece pequeno. Faça escolhas rápidas. Confie em si mesmo. Com o tempo, sua confiança crescerá
e o medo de errar diminuirá. Naquela noite, Karan fez uma promessa a si mesmo. Ele pararia de esperar pelo momento perfeito e começaria a agir. No dia seguinte, ele tomou sua primeira decisão sem hesitar. Ele se inscreveu em um curso de comunicação, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. A cada escolha rápida que fazia, percebia que a vida não desmoronava ao seu redor. Na verdade, tudo parecia fluir melhor. Com o tempo, ele aprendeu a confiar no próprio julgamento. Os erros, antes temidos, tornaram-se aprendizados valiosos. A confiança substituiu a insegurança. Sua vida, que antes parecia travada, começou a se mover para frente. Anos depois, Karan se tornou um empresário de sucesso. Quando lhe perguntavam qual era o segredo, ele sorria e dizia: "Eu aprendi a parar de pensar demais e comecei a agir." O maior inimigo do sucesso não é o fracasso, mas a hesitação. Enquanto você fica preso nos "e se", as oportunidades passam. Não espere até ter todas as respostas. Dê o primeiro passo e aprenda no caminho. Se há algo que você deseja fazer, faça agora, porque o único erro real é nunca tentar.